Shabbat Shalom, irmãos. A nossa paraxá hoje é Berraloterra, né? Mas é interessante que quando os músicos estavam cantando o Salmo 125, vocês viram que tem um peso pesado agora no meio dos músicos, né? Os músicos estão de parabéns. O peso pesado é o Almir, que chegou e agora dedica o resto dos seus dias ao Eterno, ao louvor ao Eterno. Então, vocês viram que pesa mesmo. A gente gostaria de cantar com toda a nossa voz aqui, mas nós estamos cantando contidos por causa dos vizinhos, né? Para não perturbarmos. Mas vocês receberam. Parabéns, Larissa. Parabéns, Leonardo Rodrigues. Todos os músicos que têm se esforçado muito aqui na Casa do Eterno. Eu achei que eles até estavam cantando por causa da Paraxá Berrar, que é no monte, que Levítico, vamos lá para vocês verem. Levítico começa, a Paraxá Berrar começa no monte, ela vai encerrar no monte. Por isso que eu achei até que o cântico era por isso. Mas Adonai foi louvado e glorificado. Vocês sabem que quando uma coisa é pesada, é porque está a presença de Adonai. Quando é leve, porque a glória de Adonai se foi e não está naquele lugar, não é? Então, é muito bom que seja bem pesado assim, para que Adonai seja exaltado e ele seja glorificado eternamente. Olha aqui para você ver, eu vou ainda orar, mas como ela começa e como vão encerrar as duas instituições do Shabat, o ano Shabat e o ano do Jubileu. Disse o Eterno a Moisés no Monte Sinai. Agora vai lá no capítulo 27, que ele vai encerrar no Monte Sinai. São estes, versículo 34, os mandamentos que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai para os filhos de Israel. Vamos ler a letra do salmo que eles cantaram, que está em outra tradução diferente da minha Bíblia. Você põe ali para mim, Midian, fazendo um favor, a letra do Salmo 125 que eles cantaram, que inclusive está belíssima, mas ali é no monte. Olha para vocês verem. É linda, belíssima a música. Enquanto ela Salmo 125, ela coloca, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de estarmos inseridos num contexto atual do Eterno. Com todas as dificuldades e as lutas, nós sabemos que Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado têm nos conduzido e nos consolado. A vara para que nós, como ovelhas, não venhamos perder a direção. O cajado, ó Eterno, é aquele que nos dá a vitória, porque ele está na Tua mão para ser contra os nossos inimigos. Muito obrigada, Eterno. Abençoa cada um de nós, cada um daqueles que estão em casa. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Olha só, paz sobre Israel, vai. Em português, minha filha. Isso. Os que confiam em Adonai são como o monte de Sião, que ele não se abala, mas ele permanece para sempre. Jerusalém, montanhas a cercam, e Adonai cerca seu povo desde agora e para sempre. O cetro do crime não repousará sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faz bem, ó Eterno, aos bons e aos retos de coração, mas os que se desviam conduz à destruição. Shalom Israel, shalom sobre Israel, shalom a Israel. Amém. Que o Eterno assim nos conduza no ensino desta manhã, para que nós possamos aprender um pouquinho sobre essas duas instituições. É o ano Shabat e o ano do Jubileu. A Paraxá Berrucotai é nos seus estatutos. Adonai fala a Moisés no Monte Sinai para dizer. Outra vez ele vem inserindo três ordens que nós precisamos prestar atenção. Fala, diz e fala outra vez aos filhos de Israel. Olha aqui no versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat Adonai. A terra repousará no Shabat. Essa lei foi sobre o Monte Sinai. Ela é mencionada assim para enfatizar sua origem e a divina
e a sua posição de gravidade, de uma coisa séria, grave, que temos de entendê-la e colocá-la em prática. Vocês vão entender por que é essa batida de Adonai forte sobre essa questão. Olha o versículo 6, para você entender que é o ano Shabat. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, então, no 7º ano a terra terá o seu sábado de descanso. Um Shabat ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Olha só, atenção para essa questão, que em outra tradução, no versículo 3, diz assim: não podarás a tua vinha, junta novamente a seu produto. O que é isso? Junta novamente ao seu produto, ou seja, aproxima o trabalho da semeadura e da poda. Presta atenção. Para que eles se unam e se tornem um, aproxima. Porque você vai ver que a semeadura e a poda é o trabalho do homem. Quem dá o crescimento é Adonai. Mas ele manda junta, semeadura e poda. Aqui, ó, junta novamente a seu produto, a semeadura e a poda. Para quê? Para que se unam e se tornem um. O trabalho do homem se una de esforço que ele fez para semear e para podar. Você encontra lá em Mateus capítulo 13 sobre a semeadura. E saiu o semeador a semear. Uma semente caiu à beirada do caminho, outra caiu no meio do espinho, outra, e não é assim? Ele saiu a semear. Depois você chega em João capítulo 15, você vai ver sobre a poda. Você vai ver que ali eu e você devemos cultivar nossa semelhança com o Criador não só no repouso, mas no trabalho que nós exercemos, Léo. No trabalho de dificuldade que nós exercemos. Nós, aqui da casa, estamos trabalhando como gente grande. Quando vocês veem aquelas refeições ali, aquilo ali nos custa, e àqueles que estão trabalhando na casa, muito. Um esforço tremendo. Por quê? Você está semeando, mas você tem que podar também. Junta esse esforço e aproxima os dois, para que nós devemos cultivar a nossa semelhança não só no descanso do Shabat, mas também com o nosso esforço que fizemos para semear e para podar. João 15, Yeshua diz que ele é a videira, mas a verdadeira. Aí ele vem trazendo o serviço que ele fez sobre a poda e que nós devemos fazer também. Porque assim fez o Criador. Quando ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 2 e 3, ele trabalha os 6 dias e ele vai descansar. Mas ele junta estas coisas. Efésios capítulo 2, vai lá para você entender o que eu estou te falando. Efésios capítulo 2, Yeshua faz isso. Paulo descreve lindamente em Efésios capítulo 2 essa unidade do trabalho do homem. Efésios capítulo 2, essa unidade do trabalho do homem. Olha aqui. Olha o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. O trabalho de Yeshua vai aproximar. Então, nós temos que aqui cultivar nossa semelhança com o Criador, não só no repouso, mas no trabalho. Mas agora, no Mashiach, Yeshua, vós que antes estavais longe, já pelo sangue do Mashiach chegastes perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos ele vai fazer um. O trabalho dele foi um esforço sobrenatural para nos trazer a salvação. E
destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A Torá dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela paz reconciliar ambos com Elohim, em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, trouxe a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Machia e Yeshua a principal pedra angular. Então, como o candelabro, quando foi construído, a menorá, ele foi construído numa peça só. Ele é chamada, essa peça só, a menorá, de uma circunscrição. Por quê? Porque ele é fundido num só corpo, formando uma única unidade. A parte do meio simbolizando Yeshua e os 6 braços aqui e os 6 braços ali, unindo todos, tornando um só corpo. O nosso trabalho, ele precisa juntar-se ao Deus que junta novamente o seu produto. Aquilo que você fez, o resultado do seu trabalho. E glorifique Adonai. É isso que ele está dizendo, não só o descanso do Shabat. Voltemos lá no 7º ano. Levítico capítulo 25. O 7º ano será, agora, eu peço muito ao Eterno que ele nos dê graça para nós entendermos essa legislação, que ela é tão viva como no dia que ela foi anunciada no Monte Sinai. Será para toda a terra, é chamado Shemitah. Olha aqui, ó. Porém, no 7º ano, versículo 4 que eu disse, né? Porém, no 7º ano, a terra terá o seu Shabat de descanso. Um Shabat ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, é o ano de toda a terra. É chamado um Shemitah. Então, você verá que a cessação do trabalho, não semearás teu campo e não podarás a tua vinha, é uma obrigação aqui, é um mandamento. Olha o 25. Não ceifar, olha o 5. O que nascer de si mesmo, da tua seara, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então, em outra tradução, não ceifarás a erva da tua colheita, não vindimarás as uvas da tua abstinência. Porque você está em abstinência. Aqui vão entrar as refeições que estão sendo servidas fora. Você verá. Por quê? Porque nós estamos no 7º ano da casa. Nós entramos nesta casa, toda a congregação, em 2014, março, 1º dia de março de 2014. Conta aí que você vai ver que nós iniciamos o 7º ano. Então, nós não vindimarás as uvas da tua abstinência. Será um ano de Shabaton, um Shabat grande. Um ano inteiro de Shabat. Para a terra. Abstinência significa a ação de abster e de se privar de alguma coisa, em particular, de seu alimento. Agora você entendeu, custei aceitar. Só depois que eu li isso aqui, que eu entendi que Adonai fez cessar, não sei se pelo ano inteiro, não posso responder agora, porque não tenho conhecimento, não sei se pelo ano inteiro, mas o almoço de Shabat, que é para nós uma delícia e para as crianças, ele está cessado, porque nós temos que dividir o pão com o outro. É o ano de descanso para toda a terra. É a nossa abstinência do nosso próprio alimento. A ordem da Torá é privar-se do exercício dessa função e colher as uvas no período de um ano de Shabat para a terra. Não colher, né? No período de um ano de Shabat da terra. Porque é para toda a cidade
o Estado, o Brasil, se você guarda o 7º ano. Essas são legislações que eu vou ler para vocês agora mesmo, que elas estão como extintas, que não são cumpridas mais. Não é verdade, não é a realidade desta casa. Nós entramos aqui, haviam 49 anos que esse local estava desocupado. Nós entramos em jubileu, libertação das terras e das casas. Vocês vão estudar agora mesmo. Libertação das terras e libertação das casas. Então, disse uma pessoa para mim, eu não vou tocar o chofar, que se toca o chofar no 10º dia de Tisri, próximo a Yom Kippur, para anunciar o ano do jubileu. A pessoa disse, não tocarei o chofar. Ok, não tocou o chofar. Você vai ver. Você vai ver agora, estudando com mais detalhes, se a pessoa podia deixar de tocar o chofar para anunciar o ano do jubileu. Não poderia. Olha o versículo, você vai ver aqui agora. Deixa eu acabar de falar sobre a abstinência. Portanto, se faz necessário conter-se, refrear-se. O que eu disse sobre a música? A nossa vontade aqui era abrir a nossa garganta, bater palma e cantar com toda a força do nosso ser. Porque além da música muito bonita, os arranjos lindos, os músicos tocando muito bem, a Adonai está presente. Mas nós temos que nos conter, nos refrear, deixar de intervir na colheita das uvas. No período de abstinência, é essencial compreender que os excessos devem ser contidos. No ano de abstinência, no ano do Shabat, do ano de Shabat da terra, de um Shabat longo de 1 ano, para descansar a terra, é necessário, é essencial que devemos compreender que os excessos têm que ser contidos e dar lugar à simplicidade de costumes e naturalidades, pois você e eu precisamos proclamar um ano de acolhimento por Adonai. Quem diz isso? Quem disse isso que eu acabei de ler? Yeshua HaMashiach. Então, essa instituição não acabou. Yeshua proclama lá em Lucas, no capítulo 4. O ano de Shabat, o ano de descanso da terra, 6 anos trabalhará, podarás a tua vinha. Mas no ano da tua abstinência, deixa descansar a terra. Não semeia, não poda. Esse do capítulo 23, diz, a propriedade fica para a entrada das pessoas colherem os frutos e comerem. Vocês já entenderam porque fomos privados do nosso maravilhoso almoço de Shabat? Para a glória de Adonai, estas coisas nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Vamos em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, você vai acabar de entender que Yeshua vai anunciar aqui o ano shabático. Lucas, capítulo 4. Então, eu e você precisamos dar lugar à simplicidade de costumes, à naturalidade e não à artificialidade. E não às coisas artificiais, não aos excessos. Porque Adonai está nos vendo e olhando todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, diz o nosso Mashiach. Ali no versículo 14, Yeshua então, pelo poder do Espírito, voltou Yeshua para a Galiléia. E sua fama correu por todas as nações circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi convidado para fazer a leitura da Haftará. Provavelmente, da Haftará. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos,
pôr em liberdade os oprimidos. E proclamar um ano de acolhimento por Adonai. E a proclamar um ano de acolhimento, é o ano do Shabat, de acolhimento por Adonai. Olha, acolhimento significa refúgio. Você ter um lugar onde se abrigar. Aqui o acolhimento é feito por Adonai. Na assistência social, acolhimento é parte importantíssima da assistência social. Mas aqui o acolhimento não é feito por humanos, é feito por Adonai. E nós devemos imitar o nosso Criador, porque o tememos, porque o respeitamos, porque sabemos que Ele é Elohim, que Ele é o juiz de toda a terra, e que todos esses magistrados que estão, têm todos os tickets de Roma. Todos os tickets de Roma, de uma magistratura, me perdoem, bem como trapos de imundícia, que nós vamos ver agora mesmo. Vamos lá em Isaías, no capítulo 61, quando ele diz, você vai ver aqui que em outra tradução ele diz, o sopro de Adonai está em mim. Ele me messiou para anunciar a mensagem aos pobres, para proclamar os cativos libertação no ano do ano sabático. Olha aqui, aos cegos vede para despedir libertos oprimidos, diz o profeta Isaías no capítulo 61. Olha que coisa linda. Isaías 61, bem curtinho. O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim. Foi isso aqui que Yeshua estava repetindo. Porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de... Olha, se ele declarou que vai proclamar um ano de acolhimento por Adonai para libertar os cativos, para dar liberdade aos que estão presos, fazer enxergar quem está cego, é isso aqui. Olha aqui. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável, proclamar um ano de acolhimento por Adonai. E o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes. E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Óleo de alegria por tristeza. Veste de louvor por espírito angustiado. Eles lhe chamarão árvores de justiça. Plantação do Eterno, para que ele seja glorificado. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Olha o centro cultural. Reedificarão as ruínas antigas e restaurarão os lugares há muito devastados. Renovarão as cidades arruinadas, devastadas de geração em geração, se nós olharmos para esta instituição. Deixar a terra descansar no seu Shabat, 7º ano de descanso da terra. E Yeshua está fazendo uma proclamação desse 7º ano, aqui que nós podemos entender. E estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, porque virão outros para ajudar. Se você deixar de fazer, você vai ser substituído imediatamente. Perderá o privilégio de fazer. E vós sereis chamados sacerdotes do Eterno. Vos chamarão ministros do nosso Elohim. Comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha terão dupla porção. Em lugar da afronta exultarão na sua herança. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, o Eterno, amo a justiça. Porque é um ano de justiça. É o ano de justiça, o ano Shabat. Olha aqui. Amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa. E farei uma aliança eterna com eles. A sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como descendência bendita de Adonai. E eu me regozijo muito no Eterno.
A minha alma se alegra no meu Elohim, pois ele me cobriu com vestes de salvação, me envolveu com um manto de retidão, como noivo que se adorna com um turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o eterno Elohim fará brotar a retidão e o louvor perante todas as nações. Voltemos à Torá. Levítico capítulo 25. Nós veremos aqui no Levítico 25, o Shabat da terra é para vos alimentar. Levítico capítulo 25, versículo 6. Olha aqui, ó. Mas os frutos da terra, no seu descanso, você não está colhendo e nem plantando, nem semeando e nem colhendo, nem podando. Você está no descanso. Você será por alimento a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao estrangeiro que peregrina contigo. Como também o teu gado, os animais que estão na tua terra, todos os teus produtos servirão de alimento. O Shabat da terra é para vos alimentar, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para todos que estiverem contigo. E para os teus animais, todo o seu produto será, termina o versículo 7, para vos alimentar. Ora, parece uma utopia. Ele manda parar de semear, parar de podar a vinha, servir a todos, porque esse Shabaton é para vos alimentar. Olha, então você agora passa um ano de descanso, é um ano com a terra. Quem está descansando é a terra. Nós temos que abrir o coração e fazer aquilo que o Eterno... Trabalhamos... O que eu disse quando eu comecei a falar para vocês? Nós estamos trabalhando como gente grande. Nós não paramos de trabalhar, mas nós estamos trabalhando para o outro. Nós não estamos comendo o regozijo de Shabat, ele é enorme. Nós vemos as nossas crianças pulando e saltando, subindo aqui e descendo. Não é assim? Nós estamos tendo que nos abster até destas coisas. O coronavírus é bom. Pastora Santos está dizendo o quê? Coronavírus é bom. Não é, Almir? É bom. Não é? É bom. Porque está nos ensinando uma lei que nós iremos transmiti-la a outros. Um ano de acolhimento por Adonai, libertação de tudo, você acabou de ler. Então, o Shabat da terra é para vos alimentar. O que a terra produzir espontaneamente não pertencerá ao proprietário do campo, mas a todos. Shabat da terra consiste assim em uma suspensão a cada 7 anos da propriedade privada. O homem não tem mais direito sobre sua propriedade, e os frutos que esta produz espontaneamente pertencerão a todos. Não são aos homens livres, não só aos homens livres, mas até mesmo os escravos, os estrangeiros e os pobres. Às vezes perguntam para nós, o Leonardo sabe disso, por que vocês estão servindo uma refeição àquele que está bebendo? É para todos. Não é só para aquele que está aqui ouvindo a palavra. É para todos. É para o que está bebendo, é para o outro que está fazendo não sei o quê, que eu não quero fazer citação de coisas ruins. Para tudo. É para todos. A Torá diz que é para todos. Estrangeiros, pobres, aquele que estiver com você, é para todos. Sabe por quê, irmãos? Porque o acolhimento por Adonai, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe a quem acolher. Ele ele acolhe a todos. A todos. Por isso que nós temos que olhar para a nossa abstinência, a situação que nós fomos colocados. A pastora Sandra, com toda alegria, nem sei, de ouvir tudo que nós ouvimos hoje pela manhã, de músicas, de tudo, isso para nós é uma exaltação, não é não? É uma exaltação.
Mas o Eterno está nos achando num ano de Shabat, onde recebemos o hotel, onde ele precisa de uma restauração. Ele foi entregue no 7º ano da casa. A terra foi... Lá tem 8 vencimentos de... lá passou do jubileu. Mais 7 anos passou do jubileu. É Shemitah. 8 jubileus. Vamos dizer 8... Ai, faz as contas para eu falar direito. Mais um Shabat. Então, são 8. Nós precisamos ali restaurar a terra, porque Adonai disse que ele deu o visto. Ele deu o visto, ele acolheu. Ele acolheu a nós e ao local para restaurarmos para todos. Para restaurarmos para quê? Para todos utilizarem da cidade. Todos. Por isso que ele deu o nome dele de Centro Cultural Ayalon. É um carvalho, que abriga de... Ayalon significa carvalho, uma cidade de refúgio. Também recebeu... Esse nome Ayalon, ele na Bíblia, ele é citado pela primeira vez em Josué 10. Quando ali Adonai ouve a voz de um homem chamado Josué, faz parar o sol. E deteve o sol no vale de Aijalon. Foi a primeira designação desse nome. Depois se torna uma cidade de refúgio. Mais tarde, se torna cidade de refúgio. Refúgio significa acolhimento. Adonai é justo para colocar um nome desse, né? Acolhimento. Acolhimento. Após ter libertado as pessoas, a cada 7 anos, a Torá libera os bens. A cada 49 anos. Vamos ver aqui. Agora ele vai começar a liberação dos bens. Olha o versículo 8 da sua Bíblia, de Levítico 8. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, farás soar fortemente a trombeta. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra. Então, você verá, até o versículo 13 aqui, vai falando do jubileu. Então, você vai ver que a palavra jubileu no hebraico é Iobel, que significa carneiro. Mas, por extensão, ela passou a designar o chifre do carneiro, enquanto instrumento de sopro. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 13, fala isso. Chamava-se chofar, e é o som do chofar que os hebreus usam para anunciar o ano do jubileu, os 49 anos. Agora é um ano de descanso. A devolução será de quê? Agora, nesse descanso das terras. Das terras que ele nos dá. Olha o versículo 9 do Levítico 25. Então, no 7º mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. É uma ovação, em outras traduções. Faz-se passar o chofar em ovação. Na 7ª lunação, na década da lunação, no dia das absolvições, é Yom Kippur, fareis passar o chofar em toda a vossa terra. A ovação é uma aclamação. São honras prestadas a alguém por uma assembleia, ou por uma comunidade, ou por uma multidão, ovacionando alguma coisa. Aqui, ovacionando o ano do jubileu. Jubileu indica regozijo do dia. Regozijo do dia. Pois o jubileu libera ao mesmo tempo as terras e os homens. O jubileu libera ao mesmo tempo as terras e os homens. Essa é a justiça de Adonai. Justiça dele. Olha o versículo 10 de Levítico. Santificareis o 50º ano, por isso que é o regozijo do dia. Consagrai o ano, os 50 anos, e proclamareis liberdade na terra e a todos os seus moradores. Então, não é só a terra, é aos moradores da terra também. Liberdade. Vocês veem que Adonai é justiça, justiça, justiça e mais justiça. Justiça o tempo inteiro. Por quê? Porque ele vai devolver a cada homem sua propriedade, a cada homem seu clã, vós o devolvereis. Olha aqui,
a ano do jubileu vos será a cada um de vós retornará a sua possessão, a cada um de vós voltará a sua família. Olha o versículo 11. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis. Então, a lei é bem parecida com o ano sabático, está vendo? Elas se igualam praticamente. Então, não cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das suas vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós. O produto do campo comereis. Olha bem. Então, você veja aqui que ele vai repetir outra vez no versículo 12 e 13, para não vindimarás as uvas da tua abstinência. Então, ser contido aqui agora é muito bom. Do ponto de vista oficial da Mishnah, presta atenção nisso que eu vou falar com vocês. Do ponto de vista oficial da Mishnah, o ano do jubileu foi abolido após o exílio babilônico. Por isso que eu ouvi do irmão, eu não vou tocar, porque o ano do jubileu foi abolido. Não foi, irmãos. Não foi. Eu vou te levar lá para te mostrar que Yeshua disse que não foi. Não foi. Várias razões são oferecidas para que a Torá não seja observada na Mishnah. Primeiro ponto, haviam abusos com o cumprimento da lei. Segundo ponto, as pessoas adquiriam dívidas porque sabiam de antemão que poderiam evitar pagá-las no ano do jubileu. Então, foi mais cômodo deixar de cumprir do que trabalhar o homem com a Torá de Adonai. Terceiro ponto, vendiam as terras sabendo que no jubileu poderiam recuperá-las. Ora, a Torá é vida. Então, se eu estou aqui, se você está aqui, se nós estamos aqui, porque nós cremos que a palavra de Adonai é apta para nos purificar das nossas imundícias. Ela é apta. Então, eu tenho que bater nela. Agora, conosco, Adonai faz a coisa ficar física para nós podermos entender. Física, senão nós não vamos entender. No Levítico 25, 17 a 19, olha aí, a Torá clama, suplicando a observância dessas leis pertinentes ao ano sabático, libertar pessoas a cada 7 anos, e o jubileu, que vai liberar bens a cada 49 anos. Aqui a Torá clama, ninguém maltrate o seu próximo, mas tema seu Elohim. Eu sou o eterno vosso Elohim. Observai os meus estatutos. Berrucotai. Observai os meus estatutos. Então ele diz, não cumpra nem ano sabático, nem jubileu. Ele falou? Ele falou? Ele falou para não cumprir? Ele diz, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpri-os, e assim habitareis seguro na terra. Então a terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Executai minhas regras, guardai meus julgamentos, executai-os, para habitar a terra com segurança. Em outra tradução, o versículo 19 que eu li, a terra dá seu fruto, comei-o, até cansar. Nela habitai com segurança, se obedecerdes o dever do ano sabático e do jubileu, habitareis vossa terra em paz e na prosperidade. Por quê? Porque se nós não cumprirmos aquilo que ele está falando, ele pode nos colocar fora da terra, desocupe a tua casa, desocupe, porque eu vou fazer a terra descansar. É isso que está no Levítico 26. Eu requererei de vós os meus shabates, que vocês não deixaram a terra descansar. Eu ponho vocês fora da terra e pôs, para que a terra puder. Como é que essa lei foi anulada? Como ela foi anulada? Ela não foi anulada. Nem Yeshua, nem os profetas não suprimiram nenhum traço da Torá ao anunciar o reino. Vou repetir. Nem Yeshua, nem os profetas suprimiram nenhum traço da Torá para anúncio do reino. Ao contrário, gritaram aos ouvidos de todos para obedecê-la. Como é que ela foi suprimida? Como ela foi suprimida? Vai lá.
em Lucas capítulo 16 comigo, para você entender isso aqui. Você tem que entender o contexto que Israel vivia nesse período que Yeshua está dizendo isso aqui. Um período tomado por Roma. Lucas capítulo 16. Olha aqui. Olha o versículo 16. Olha só. A Torá e os inspirados, os profetas, aqui eles foram até João. Desde então é anunciado o reino de Elohim, e todo homem emprega força para entrar nele. Desde a Torá e os inspirados até João, o reino de Elohim é anunciado. E cada um o força. O força por quê, Leia? Porque Israel tomado por Roma. Para cumprir esses mandamentos, teria que usar toda a sua força, porque senão não seria permitido. E o anúncio do reino também não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Então você tem que usar toda a força do seu ser. Você tem que compreender o período que nós estamos vivendo. É um período de anulação de toda a Torá. Não é só isso, não. É de toda a Torá. Porque os grandes querem anulá-la. Para estabelecer as suas injustas. As suas leis injustas. Não é? Para estabelecer o tribunal do crime. Como nós ouvimos aí, no meio das comunidades. Lucas marca claramente, mais do que Mateus, no capítulo 11, versículo 12 e 13, a inauguração de uma nova era, de um novo período. É esse que nós estamos entrando, o anúncio do reino. Por isso que você está precisando de entender com toda a força quanto é grave a obediência a tudo isso. Por quê? Porque nós estamos entrando em outro período. Hoje, nós temos que ter aqui distanciamento, temos que ter isso. Teremos outras coisas muito piores. Muito, muito, muito piores. Porque o reino está chegando. E ele tem força e poder. Então vai nos achatar se nós não ajustarmos a ele. Contudo, seria um erro acreditar que o anúncio vai anular a Torá, o anúncio do reino. Ele irá afirmar no versículo seguinte que ela é mantida por ele integralmente. Olha aqui, ó. É mais fácil, na nossa tradução diz assim, a minha tradução de Lucas capítulo 16, versículo 17. A minha tradução é de um padre. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da Torá. É mais fácil passar o céu e a terra que um só traço da Torá cair. Como é que foi anulado? Como é que foi anulado? Não foi anulado nada. Nada não foi anulado. E fica para nós bem difícil nesses dias, tá? Muito difícil. Você vai ver, eu quero te mostrar detalhes, pequenos detalhes, que essa legislação, como Neemias, vai lá, Neemias capítulo 5, de assistência aos pobres, olha aqui para você ver, onde que eu estou? Neemias capítulo 5. Olha como, quando ele retorna com Israel, olha a luta de Neemias aqui, para estabelecer as legislações, cumprimento do jubileu, olhar o que Adonai está fazendo, passar o olho com carinho, com simplicidade, sem artificialidade, sem interesses sobre a Torá e sobre a Bíblia. Sem interesses, porque senão complica. Olha o capítulo 5 de Neemias. Ora, os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos, que chegaram em Jerusalém para ocupar a terra, porque eles tinham sido mandados embora de lá há 70 anos. Agora estão retornando, igual nós. Estamos retornando. Olha aqui, esqueceu um pouco a Torá. Nós nunca aprendemos. Né? Agora, o Espírito, pela sua misericórdia, está tentando incutir na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos.
se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, porque as nossas terras e as nossas vinhas, embora sejamos da mesma carne, do mesmo sangue que nossos irmãos, e nossos filhos sejam tão bons como os deles, contudo temos que sujeitar nossos filhos, nossas filhas, para serem servos. Algumas das nossas filhas já foram reduzidas à escravidão. O que ele está falando aqui? Ano de Shemitah, o ano Shabat. Libertação das pessoas. É proclamar um ano de acolhida por Adonai. Que nós não sabemos fazer acolhimento coisa nenhuma. Não poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros. Ouvindo eu o seu clamor e estas palavras, eu fiquei muito irado, diz Neemias. Considerei isso comigo mesmo e não acusei os nobres e os magistrados. Então acusei os nobres e os magistrados. Estão vendo aqui o que eu estou falando? Tem ticket nervoso de Roma, nesses magistrados, que são injustos. Olha aqui, ele vai acusar, são eles. Ó. Olha aqui. Olha, ouça bem, por não agir segundo a Torá e nem a palavra de Adonai. Ele diz: sois usuários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia. E lhes disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram, porque não acharam o que responder, pelo que eu continuei. Não é bom o que fazeis? Não devis andar no temor do nosso Elohim por causa do opróbrio dos gentios? Os nossos inimigos, também eu, meus irmãos e meus homens, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Demos de mão a este ganho. Restituí-lhes hoje as suas terras. Devolve as terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que tendes exigido deles. Disseram eles: restituir-lhes-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que faziam conforme havia prometido. O que Neemias está cobrando aqui? O que Neemias está cobrando? Justiça. Olha aqui. Olha, assim seja ele também sacudir. Não, faremos assim como dizem. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme havia prometido. Versículo 13. Também sacudi as dobras das minhas vestes e disse: assim sacuda Elohim da sua casa, do seu trabalho, de todo aquele que não cumprir essa promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. Toda a congregação respondeu: amém. Louvaram ao Eterno e o povo fez conforme a promessa. Depois você vai encontrar em Neemias 10, ele fazendo jurar aqui, ó, num pacto de inocência, que eles andariam na Torá de Adonai. Olha aqui, versículo 28 e 29. O resto do povo, os sacerdotes e os levitas, no capítulo 10, versículo 28, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos que tinham separado dos povos de outras terras para a Torá de Elohim, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres. Convieram num juramento sob pena de maldição, de que andariam na Torá de Elohim, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Elohim, de que guardariam e que cumpririam todos os mandamentos do Eterno nosso Adão, os seus juízos e os seus estatutos. Seus juízos e os seus estatutos. Vai lá para você ver se é só Neemias. Por que eu estou falando que a coisa vai pegar? Para os homens desta casa, para as mulheres desta cama, pegar com força. Jeremias capítulo 34. Porque é um ano para proclamar que Adonai acolheu. Que Adonai acolheu. Um ano. Jeremias aqui no capítulo 34, ele vai fazer a mesma questão, o mesmo questionamento de libertação de pessoas, de terras que precisam ser cumpridas. Ano Shabat e ano do jubileu. E aí? Olha só,
Olha o versículo 8. Palavra que o Eterno veio a Jeremias, capítulo 34. Depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Ano de jubileu e ano shabat, que é ano de liberdade. Para que cada um libertasse o seu escravo, a sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais dos judeus, seus irmãos, como escravos. Obedeceram todos os príncipes de todo o povo que havia entrado na aliança de libertarem, cada qual o seu escravo, cada qual a sua escrava, de maneira que não se servissem mais deles. Obedeceram e os libertaram, mas depois se arrependeram. A mão de obra escrava, ela é barata. Por isso que os grandes gostam de manter essas questões aí, porque ela é barata, né? E fizeram voltar os escravos e as escravas que tinham libertado, sujeitaram por escravos e por escravos. Vem Jeremias outra vez, assim diz o Eterno Elohim de Israel. Eu fiz aliança com os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos, o que ele está falando? Ano, Shabat, Torá, libertareis cada um a seu irmão hebreu. Que te for vendido, que te houver servido 6 anos, despedi-lo-ás livre. Vossos pais, porém, não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos a mim. Há pouco tempo vos havis retornado e tinhas feito o que era reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo, e tinhas feito diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, profanastes o meu nome, fizeste voltar cada um a seu escravo, cada um a sua escrava, os quais já tinhas despedidos livres, conforme a vontade deles, e os sujeitaste, para que se vos fizessem escravos e escravos. Portanto, assim diz Adonai, vós não obedecestes, não apregoastes a liberdade, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pelo que agora eu vos apregoo a liberdade, diz Adonai. Para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo de terror a todos os reinos da terra. Aí ele vem falando, entregarei os homens que violaram a minha aliança. E ele vai trazer todo julgamento. Você quer esse julgamento sobre você? Se você não arregaçar as mangas e começar a trabalhar? É ano de jubileu. Você não vai semear a sua vinha e nem podá-la. Você vai trabalhar para que o outro seja acolhido por Adonai, no aconchego de Adonai, no refúgio de Adonai, seja liberto, os olhos sejam abertos, é isso aí. As leis de libertação de pessoas e terras precisam ser cumpridas. Precisam ser cumpridas. Irmãos, o argumento supremo de toda a legislação bíblica é que a Torá se impõe. Vou repetir, o argumento bíblico supremo de toda a legislação bíblica é que a Torá se impõe. Qual o objetivo que a Torá se impõe? Para mostrar que Adonai existe e que ele é Elohim. Sabe o que significa Elohim? Juiz. Elohim significa juiz. Fácil, fácil a lição. Muito fácil. Mostrar que ele existe e que ele é juiz. E mostrar que ele existe, que ele é juiz. E que cada um deve estremecer diante dele com estremecimento de amor diante dessas legislações pertinentes. A justificativa do argumento supremo que a Torá se impõe. A Torá se impõe não em razão de uma justiça abstrata. Abstração é uma operação do espírito humano que isola uma noção, um elemento, negligenciando o outro. Uma coisa abstrata é algo do espírito humano que isola um elemento, negligencia o outro. Fazer abstração de uma coisa é não levá-la a sério. Então, não é justiça abstrata, é justiça a todos. Não é abstrata. Não é igual o homem faz. Quebra a cabeça, quebra a cabeça, quebra a cabeça. Não quer se submeter a Adonai.
acerta aqui, tá igualzinho nós estamos vivendo. Acerta aqui, estraga aqui, acerta aqui, destrói ali, não é assim? Os meninos essa noite, os meninos que eu chamo são das comunidades. Eu estava acordada estudando desde 1h40 da manhã. Eles hoje estavam bravos. A gente sabe que está bravo porque é foguete sem parar. Ali na área que eu moro, estava demais. Demais, demais, demais. Por quê? Faz aqui, estraga ali. Faz aqui, toda a negociação humana que não se submete a Adonai. É uma justiça abstrata. Abstrata. Toma um elemento e negligencia outro. Isso é não levar Adonai a sério. Não levar Adonai a sério. Não é? Abstrato são ideias quimeras, desvinculadas da realidade. Desvinculada de uma realidade. Desvinculado de... Não é justiça abstrata. A realidade é uma, os magistrados estão fazendo outra. O abstrator chama quintessências, são análise com excesso de uma coisa ou de uma obra. Quinta-essências. Análises que são feitas com excesso de uma coisa a outra. O profeta Isaías chama essa justiça abstrata. Vamos lá. Isaías capítulo 64, de trapos de imundícia. Mas nós vamos ler e você vai grifar na sua Bíblia para que você e eu entremos no caminho de uma justiça de verdade. Que é Torá, a Torá de Adonai, a palavra de Adonai, não é nada abstrato. Olha aqui no capítulo 64 de Isaías, do versículo 6 ao versículo 12. Porque a justiça emana do Criador, de Elohim, o único juiz, o libertador de Israel, o seu libertador, o meu libertador. Nós estamos vivendo nessa época que, olha a partir do 6, todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte, que te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Eterno, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, somos todos obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Eterno, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornarem deserto. Até Sião é um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, que te louvaram os nossos pais, foi queimada a fogo. Todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruína. Conter-te-ás ainda sobre essas calamidades, ó Eterno. Ficarás calado e não te afligirás tanto, diz o profeta. A Torá vai prever que se o homem renunciar a acúmulo em seu lucro de escravos e de terras, vai lá. Levítico capítulo 25. Voltemos lá. Se o homem renunciar, olha lá, o acúmulo de lucro de escravos e terras. No Brasil é muito comum isso, chama grilagem, né? Pois os grileiros apossam-se das terras mediante títulos de propriedade. Nós cansamos de ouvir isso na televisão, não é? Então, no Brasil isso é muito comum. Aqui no centro da cidade também, não é? Então, se nós renunciarmos a essas coisas, a bênção de Adonai proverá. Olha o versículo 20, 25, 20. Olha aqui. 25, 20. Se disserdes que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear, nem colher o nosso produto, eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. Porque você está deixando a terra descansar. Você não semeou nem podou a sua vinha. Como você pensa que vai comer, trazendo todos para comer junto? Ele promete aqui que se você
obedecer, a bênção de Adonai proverá as nossas necessidades e a terra produzirá por si própria o que for necessário para todos. Para todos. Para todos, durante os 3 anos em que foram sentidas as consequências do ano Shabat e do ano do jubileu, que é um ano também. Você confere comigo aqui no versículo 24. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Olha o 24. Você vê o que ele fala, dareis resgate à terra. Olha o versículo 25 agora comigo. Quando o teu irmão se arruína e vende a sua propriedade, olha aqui, ó, se teu irmão se tornar pobre, em outras traduções isso aqui não é pobre, não, é arruinar. E vender sua propriedade, seu resgatador mais próximo vem e resgata a venda do seu irmão. Arruinar aqui é quando você estraga, irmãos. É quando eu e você estragamos. Por quê? Porque abalamos o nosso crédito e a nossa saúde, ou o crédito ou a saúde. Estamos arruinados. Arruinados. Às vezes eu arruino a minha saúde pela boemia, pela prostituição, que eu me dediquei a ela há tantos anos e esqueci de respeitar a Adonai. Eu fico arruinado. Porque a Bíblia diz que se você gasta o seu dinheiro com prostitutas, você perde seus bens. Isso é o que a Bíblia diz. Então você se arruína. Você vai ficar arruinado. Você vai ficar estragado. Destruir a sua saúde com cigarro, com vício, com a cocaína, com tudo que tem aí. Você vai ficar arruinado com crack. Seu resgatador mais próximo vem e te resgata. Vamos ver isso com Jeremias? Vão? Na nossa Haftará. O seu resgatador mais próximo vem e te resgata. Jeremias, ó, irmãos, mas tem que ser forte para resgatar. Tem que fazer força para resgatar. Tem que fazer força, porque você está lidando com alguém que... Aqui a Bíblia não diz qual era o caráter, mas pelas entrelinhas da leitura você vai entender que o tio de Jeremias, Ananeel, ele não era um homem de uma índole reta, de um caráter digno. Não era. Eu vou te mostrar por que não era. Olha aqui, vamos ler aí. A nossa Haftará não diz que o tio de Jeremias estava arruinado. Mas eu vou dizer para você, arruinado de ganância. Vamos lá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Eterno. Jeremias 32, versículo 1. Deixa eu tomar só um pouquinho de água aqui. Que eu estou falando sem parar, estou com sede. Jeremias 32, versículo 1. Vamos ver. Olha só. Palavra que veio a Jeremias da parte do Eterno, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. O exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, homem forte. Ora, Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Eterno, entregarei esta cidade nas mãos do rei de Babilônia e ele a tomará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, responde Jeremias, mas certamente será entregue nas mãos do rei de Babilônia, ó Zedequias. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os olhos dele. Ele levará Zedequias para a Babilônia. O profeta não calou, não, por isso que eu estou chamando ele de forte. Onde permanecerá até que me lembre dele, diz o Eterno. Se pelejardes contra os caldeus, não tereis êxito. Obedece os caldeus. É isso que o profeta estava falando. Aí disse Jeremias: veio a minha palavra do Eterno. Ananeel, filho de Salum, teu tio, virá a ti e te dirá: compra o meu campo, estão falando de terras, que está em Anatote, pois como parente mais próximo tens o direito e o dever de comprá-lo. Por que eu estou dizendo que Ananeel estava arruinado? Porque ele buscou obter lucro. Sabia que
Anatote fica mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém. Terras da família de Jeremias. Jeremias estava encerrado na casa do rei, preso, porque profetizava e falava Torá. Cumpre Torá, cumpre Torá, cumpre Torá, cumpre Torá. Você vai ser preso. Não, não vou. Vai. Então, eu vou te deixar passar pão e água. Deixa passar. Por quê? Ananiel vê que ia ser tomada Anatote, Jerusalém, tudo pelo rei de Babilônia. Para eu não perder as minhas terras, vou botar o dinheiro no bolso. O que ele fez? Ele vai, então, Ananiel estava arruinado, porque ele buscou obter lucro, tirar proveito do momento de medida disciplinadora de Adonai com Israel. Qual é o momento que nós estamos vivendo? Momento de Covid-19. Momento de lei disciplinadora de Adonai para a humanidade. Estou mentindo? O que acontece no Brasil? Desviam, aproveitam esses momentos, como aproveitou Ananiel, desviam o álcool, e põe o álcool lá sem condições, todo adulterado. É o que vê na televisão de manhã, de tarde à noite. Eu não assisto quase, mas é o que vê nas notícias. Levam as máscaras todas embora, roubam isso. As cestas básicas faz política com elas. É o momento. É o momento de confusão. Era a mesma situação ali. E Ananiel vai para Jeremias comprar o campo. Ele vai comprar o campo, porque ele recebeu ordem de Adonai de comprar o campo, comprar a terra. Olha aqui. Tens o direito de comprá-lo, diz Ananiel para Jeremias. Ele está cumprindo a lei de Levítico 25, versículo 25. O ano Shabat e ano de jubileu. Aqui, ó. Veio, pois, a mim Ananiel, filho do meu tio, segundo a palavra do Eterno, ao pátio da guarda e me disse: compra o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim. Visto que é o teu direito de herança e que tens o resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era a palavra do Eterno. Não discutiu, não falou nada. Vou tirar o dinheiro do banco e pá, toma lá. Vou colocar dentro de uma botija, assinar a escritura na presença de Ananiel, com testemunhas. Aqui, ó, olha aqui. Olha, versículo 14. Deu ordem, 13, deu ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras de compra da terra. Nós estamos falando de terra. Tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Esses muitos dias eram 70 anos, porque ele estava comprando a terra para os seus familiares, para o seu povo. Adonai encontrou um homem na brecha, que fez aquilo que estava correto, para que Adonai abençoasse toda, corrigiu. As leis disciplinadoras de Adonai estão em cima, para que o homem volte para ele, para a sua Torá. O que ele quer com o homem? Relacionamento e obediência à sua palavra. Pois assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel: ainda se compararão casas e campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Eterno, dizendo. Aí ele começa a orar. Ele começa a dizer que nada era difícil de impor. O profeta é assim. Ele obedece à ordem de Adonai, porque a ordem de Adonai é justa, boa e perfeita, mas ele vai clamar pelo povo. E ele vai trazer a esperança. Olha lá. Versículo 37. Certamente os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado, para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que habitem neles seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, a unidade espiritual. Dar-lhe-eis o mesmo coração, e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem dos seus filhos depois deles. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. Porque Jeremias entrou na brecha, comprou o campo que pertencia a Israel, não permaneceu em Israel e nem em Anatote. Jeremias vai para o Egito com todo o povo, porque o tumulto era grande demais.
ele é obrigado a ir para o Egito. Ele nunca utilizou aquelas terras. Ele comprou para profetizar que Israel voltaria às terras. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais me desviarei de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Quando ele faz esse resgate, ele se torna um Goel, um resgatador. Aquele que vai fazer pelo povo. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Assim diz o Eterno, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nessa terra, do qual vós dizeis está deserta, sem homens e animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão os campos por dinheiro, assinarão escrituras, selarão, chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu exílio, diz o Eterno. Esse retorno é nosso, que ele está fazendo claramente com essa congregação e com essa cidade, nos dando a oportunidade de, hoje de manhã, eu chorei muito com a Adonai, e disse obrigada por nós conhecermos estas coisas que nós não conhecíamos e podermos fazê-las. Que o Eterno nos abençoe muito. À tarde eu termino o restantezinho da palavra com vocês, porque o nosso tempo já encerrou. Que o Eterno nos abençoe muito, para que nós sejamos fortes. Façamos o bem, não só a nós. Respeitemos a palavra de Adonai com todo o nosso ser, para que outros possam ser acolhidos por Ele, nesse período da casa de um ano sabático, um ano de Shemitah, um ano da casa. Agora você entende porque nós tivemos que nos abster do almoço de Shabat para dar aos outros e dividir com o outro. Que o Eterno nos abençoe. Até mais tarde, em nome de Yeshua.